Olá, querido aluno do nosso lindo estado de Mato Grosso. Aqui, professor João Roberto de Matemática, e hoje nós estaremos continuando com aqueles assuntos que são recorrentes no Enem. Continuando com a parte de agrupamentos, hoje nós falaremos sobre a parte de análise combinatória. Então, nós vimos na nossa aula 1, contagem, né? Princípio fundamental de contagem, que trabalha também com agrupamentos, só que através dos princípios matemáticos, ou aditivo ou multiplicativo, né? A análise combinatória, ela continua agrupando elementos, só que agora não tem muita particularidade. É aquele agrupamento que você consegue resolver através das fórmulas da análise. A diferença agora é nós verificarmos se tem ordem ou não. O que é ter ordem? Ordem é hierarquia, é posição, né? É cargo, tudo isso é ordem. Então, se eu agrupo, por exemplo, A e B, se eu mudar a posição, agrupar B e A, não mudou nada, não teve ordem. Se eu agrupo A e B, se eu mudo de posição B e A e mudou alguma coisa no agrupamento, indica que a ordem interferiu. Então, isso para nós é essencial para essa segunda aula. Verificar se tem ordem ou não. Enquanto que lá na primeira aula, o que foi verificado? Era verificar se o princípio era aditivo ou era multiplicativo. Aqui não. Aqui, como eu disse, é a ordem. Você precisa fazer o agrupamento de um jeito e depois mudar, para ver se muda alguma coisa. Se muda, ordem interferiu. Se não muda, nós vamos ver que é a natureza que está interferindo, ou seja, não mudou nada. Beleza? Preparados para a nossa aula de análise? Vamos a ela. O que é análise combinatória? Corresponde ao ramo da matemática que procura elaborar métodos que permitam encontrar números de possibilidades sem que um evento possa ocorrer. Sem a obrigatoriedade de você mostrar essas ocorrências. Aqui a gente vai, ao pé da letra, analisar. Analisando, a gente vai para as 3 frentes importantíssimas da combinatória, que são arranjo, combinação ou permutação. Vem comigo, moçada. Vamos a essa análise individual de cada uma delas. Vamos lá. Bom, são 3 maneiras que podem ocorrer a análise combinatória, né? Que eu disse no slide anterior, que são os arranjos, as combinações e as permutações. Arranjo, vamos ao primeiro. Quando os elementos se diferenciam entre si pela sua ordem e natureza. Note que aqui apareceu o E, ou seja, ordem e natureza atuando juntos. Qual é a primeira palavra que vem? Ordem. Então isso é importante. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui onde a ordem é importantíssima. Eu tenho 7 pessoas numa prova de atletismo. Eu quero montar quantas possibilidades eu tenho para o primeiro e o segundo lugar. Lugar, ordem. Então já é posição, já é uma questão de arranjo. Então, se eu consigo identificar a posição deles, que isso é ordem, então tudo que é relacionado à ordem, né? Posição, hierarquia, presidente, secretário, tesoureiro, tudo isso é ordem. Eu penso assim, o candidato A ficou em primeiro lugar e o B ficou em segundo, A e B. Se eu mudar a posição, eu mudo alguma coisa? Claro! Se eu tenho medalha de ouro para o A e medalha de prata para o B, se eu mudo a posição, agora eu tenho medalha de ouro para o B e eu tenho medalha de prata para o A. Mudou. Então, se mudou, é a ordem interferindo, é arranjo. Olha lá. Ok? Daqui a pouco eu mostro um exemplo bem claro com um algarismo, com um número, sobre a diferença de cada um. Qual é a fórmula do arranjo? Arranjo de NP, N é o total de possibilidades que eu tenho e P é o total de agrupamento que eu quero fazer. É N fatorial sobre N menos P fatorial. Lembrando que fatorial é aquele número natural onde quando eu tiro o fatorial, eu multiplico ele por todos os naturais anteriores a ele até chegar no 1. Como eu tenho uma divisão, eu posso fatorar ele até chegar no menor, que é o que vai estar embaixo, e cancelo o fatorial. A gente vai fazer muito isso, tá? Então essa é a fórmula de arranjo. Se você tiver alguma dificuldade, você pode parar um pouquinho com essa aula, vai no YouTube e pesquisa o que é fatorial. Quando você pesquisar fatorial, você volta, porque daí vai estar em dia com os conteúdos, tá? Combinação. Quando os elementos se diferenciam entre si somente pela natureza. Ou seja, não tem ordem.
Então, se eu tenho A e B e A não mudou nada, é a natureza que está interferindo, porque a natureza é a mesma. O que muda as coisas são as ordens. Se eu não tenho ordem, eu não tenho mudança. Então, quando eu tenho uma quantidade maior de agrupados e uma quantidade menor de agrupamento, ou é arranjo ou é combinação. É aquele caso que eu disse dos 7 do atletismo concorrendo à vaga de primeiro e segundo lugar. Então eu tenho 7 no total, N, e eu tenho 2 para agrupar, primeiro e segundo lugar. Então meu N é maior que o P. E a ordem interferiu, foi arranjo. Se a ordem não interfere, é combinação. Quer ver um caso de combinação? Eu tenho 10 condôminos no prédio. E esses 10 condôminos eles vão concorrer a 4 vagas de conselheiros no meu prédio. Então, de quantas formas eu posso agrupar isso? Veja bem, conselheiro, conselheiro, conselheiro e conselheiro. Tem alguma diferença no cargo? A natureza do cargo é igual ou é diferente? É igual. Então, é uma questão que envolve combinação. Se eu tiver o candidato A, B, C e D, se eu tiver D, B, C, A, é o mesmo agrupamento dos 4, não mudou, porque o cargo é o mesmo. Eu não tenho diferenciação. Então, cuidado. Eu tenho 10 candidatos concorrendo a 4 vagas de conselheiro. A ordem não influenciou, é uma combinação. Olha lá, combinação de NP é N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P. Qual é a diferença das duas fórmulas? A fórmula da combinação tem um P fatorial a mais embaixo, que no arranjo não tem. Essa é a principal diferença dos dois, e a principal, primordial, é que ele é subjugado pela ordem, que é o caso do arranjo, e da combinação não tem ordem. Como eu disse, eu ia dar um exemplo com um número. Então, se eu tiver, por exemplo, o número 12 e o número 21, são dois números diferentes, né? Pela ordem. Um tem dezena 10 e o outro tem dezena 2. Então, se eu for analisar ordem, são dois números diferentes, arranjo. Se eu for analisar a natureza dos números, é a mesma. O 1 do 10 e o 1 do 21, ele teve origem no mesmo lugar. São os mesmos números, a partir do momento que eu não considero ordem. Então, se eu tiver uma questão de combinação envolvendo algarismos, o que eu posso pensar? Que o 12 e o 21, pela natureza, são os mesmos números. Ou eu uso 12 ou eu uso 21. A ordem é diferente. Um tem dezena 10 unidade 2 e o outro tem dezena 2 unidade 10. São diferentes. Então, como é que eu analiso quando envolve algarismo? Quando vier a palavra distintos. Quantos números com 2 algarismos distintos podemos formar com os números 1, 2, 3 e 4? Olha lá, veio a palavra distinto, então é arranjo, é a ordem interferindo. Quantos números com 2 algarismos podemos formar com os números 1, 2, 3 e 4? Note, não usou a palavra distinto, combinação, é a natureza interferindo. Quando for qualquer outro tipo de agrupamento que não seja de algarismo, você tem que estar ligado nisso. Posição, hierarquia, né? Tudo isso é ordem, então é arranjo. Verifiquei, mudei a posição de A com B, não mudou nada, é a natureza imperando, é combinação. Mas tudo isso para N maior que P. Eu tenho uma quantidade total maior do que eu quero agrupar. Isso é o arranjo ou combinação. Mas e quando os dois são iguais? Entra a permutação. Olha lá. Quando os elementos diferenciam entre si pela ordem. Então é ordem imperando igual a arranjo. Qual é a diferença? O N é igual a P. Eu tenho uma fila que tem 5 lugares e eu quero agrupar 5 pessoas. Note, eu tenho 5 pessoas e eu tenho 5 lugares. São iguais. Então é um cálculo de permutação. Eu só uso o arranjo e combinação quando o meu N for maior que o P. O meu total for maior do que eu quero agrupar. Quando isso acontece, ou é arranjo ou é combinação. Onde nós vamos? Ordem. Quando esses dois são iguais, não tem escolha. É um cálculo de permutação. Por exemplo, quantos anagramas tem a palavra olá? Anagrama são códigos formados por letras. Olá, alô, loa, lau, tudo isso é anagrama. Então, anagrama eu tenho 3 letras, olá, e eu tenho 3 espaços para eu formar esses códigos. Então, é um caso de permutação. Toda vez que o N for igual ao P, é um cálculo de permutação.
Eu só fico na dúvida do arranjo e da combinação quando o N for maior que o P. Quando isso ocorrer, aí eu preciso analisar a ordem. Quando forem iguais, é sempre permutação. Fórmula de permutação. Permutação de N é N fatorial. A palavra olá, ela tem 3 letras, então é 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6 anagramas. Eu consigo montar 6 códigos com as letras da palavra olá. Ok? Então isso tem que ficar bem claro nessa aula de combinatória. O que é um arranjo, o que é uma combinação, o que é uma permutação. Ah, professor, eu ainda tenho dúvida ainda. Não se preocupe, sua dúvida vai acabar agora. Olha como é que você vai fazer. Primeiro, quando você lê um texto, você faz a pergunta para você mesmo. O número de objetos é igual ao número de posições? Eu tenho 5 objetos e eu tenho 5 posições para agrupar, então são iguais. Muito bem. Se são iguais, já é permutação. Você não tem escolha. Se o total de objetos é igual ao total de posições para distribuir esses objetos, é um cálculo de permutação. Não, não é. Eu tenho mais objeto do que espaço para eu colocar. Então, o que você vai analisar? A ordem importa. Se eu tiver A e B, se eu tiver B e A, mudou? Não, não mudou nada. Então é... Cadê? Não, não mudou nada, então é combinação. Bom, se eu tiver A e B, se eu mudar B e A, mudou. Mudou alguma coisa, então só pode ser arranjo. Olha lá, fórmula do arranjo, fórmula da combinação e fórmula da permutação. Ambos, N é maior que P, né? Ordem influenciando, natureza influenciando. E quando N é igual a P? Eu tenho 5 posições e eu tenho 5 objetos para colocar nessas posições. Então, só pode ser um cálculo de permutação. Espero que não tenha ficado dúvidas, né? Vamos lá. Como é que isso cai no Enem? E ó, cai muito, hein? Pode pesquisar as provas do Enem aí. Pega as 3 últimas. Você vai achar muitas questões que envolvem análise combinatória. Vamos lá. Primeira questão. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. O número de formas diferentes de se acomodar a família nesse voo é calculada por... Bom, primeiro detalhe, são 7 pessoas da família. Ótimo, então o N vale 7. É o total que eu quero agrupar. Vamos para as posições nesse voo. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Pera lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 espaços vazios. Eu tenho 9 pessoas na família e eu tenho 7 espaços vazios. Pergunta a você em casa, o N é igual a P ou o N é maior que o P? Bom, o N é maior que o P. Muito bem. É um caso de arranjo ou de combinação. Note que não é permutação. Você já exclui. O total que você tem é igual ao que você quer agrupar? Nesse caso, não. Eu tenho 7 pessoas da família e eu tenho 9 espaços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 7 pessoas da família e 9 espaços para eu agrupar. Então, meu N é maior que o P. Beleza? Então, ou seja, ou é arranjo ou é combinação. Estão ali as alternativas. O que você vai analisar? Pessoal, quando você compra uma passagem, você vai viajar de ônibus, de avião, você pode pensar do jeito que for agora. Quando você compra o bilhete da sua passagem, ali já vem discriminado a poltrona que você vai sentar, ou seja, posição. Olha lá. Então você não pode sentar em qualquer lugar, você vai ter que sentar naquela poltrona que foi especificada, que você escolheu. Hoje você vai no site e escolhe a posição que você quer sentar, né? Então, posição. Posição é ordem. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
eu tenho 9 posições para agrupar 7 da mesma família. Ou seja, eu tenho um cálculo de arranjo. N maior que P, ordem influenciando, que é posição. Você tem uma poltrona para você sentar, você não pode sentar em qualquer lugar. Ou seja, eu tenho uma questão que envolve arranjo. De 9 lugares para eu agrupar 7 pessoas. Arranjo de 9 em 7. É 9 fatorial dividido por 9 menos 7 fatorial. Ou seja, a alternativa correta é aqui atrás, 9 fatorial sobre 2 fatorial. Letra A. Note que ultimamente ele não tem nem calculado, né? Porque se você fosse fazer isso aqui, 9 fatorial vai dar um valor bem alto, dividido por 2 ele vai continuar bastante alto, né? Ele nem resolve. O que ele quer que você faça? Que você analise em que condição da análise combinatória a gente se enquadrou. Foi arranjo? Foi combinação? Foi permutação? Nesse caso especificamente, arranjo. Primeiro, porque N era maior que P, então a gente ficava na dúvida. Pode ser arranjo, pode ser combinação. Mas a partir do momento que a poltrona tem uma posição que você tem que ocupar, posição é ordem. Então se é ordem, só pode ser arranjo. É assim que você faz a análise no Enem e em outros vestibulares pelo Brasil. Ok? Questão número 1, então, da aula de análise combinatória, alternativa correta, letra A. 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Questão número 2. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol, utilizando o videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogados depende do número de jogadores, como consta o quadro. Por exemplo, se eu tenho 2 jogadores, uma partida só já resolve, um contra o outro. Se eu tenho 3, eu tenho que ter pelo menos 3 partidas, A contra B, B contra C e C contra A. Então eu tenho que ter pelo menos 3. Se eu tiver 4 jogadores, aumenta as partidas, ó, e assim vai aumentando. Bom, o principal. Num jogo de videogame, você vai envolver 2 jogadores, né? Um joga contra o outro. Muito bem. Então eu tenho um jogo entre São Paulo e Corinthians. Se eu tiver um jogo Corinthians e São Paulo, mudou alguma coisa? Mudou o jogo? Não mudou o jogo. Ou seja, é um cálculo de combinação. Como que eu faria essa combinação virar um arranjo? Por exemplo, que não é o caso aqui, hein? Já está definido, porque no texto ele não amarrou muita coisa. Ele só falou que um joga contra o outro. Então, A e B. B e A é o mesmo jogo. Combinação. Não tem ordem, análise é natureza. Como é que eu faria um cálculo desse virar ordem? Nós temos um jogo, né? Nós vamos disputar uma partida entre São Paulo e Flamengo, por exemplo. O primeiro sorteado joga no campo dele. Já mudou. Porque se for São Paulo e Flamengo, o jogo é em São Paulo. Se for Flamengo e São Paulo, o jogo é no Rio. Não mudou o jogo, mas mudou o local do jogo. Lembra? Mudou alguma coisa, é ordem influenciando. Então seria um cálculo de arranjo. Nesse caso especificamente, não foi falado nada disso. É um jogo entre duas pessoas, João e Antônio. É um jogo. Muda de posição, Antônio e João, mudou o jogo? Não, é o mesmo jogo. Então foi a natureza que imperou, é um cálculo de combinação. Vamos lá ver o que ele quer. Se a quantidade de jogadores for 8, se a gente tiver 8 jogadores, lembrando que jogam de 2 em 2. Então eu tenho o N valendo 8, e eu tenho o meu P valendo 2. Cada jogo vão entrar 2 em campo, um de cada lado. Quantas partidas serão realizadas? Vamos lá. Como cada um dos jogadores disputa a partida com o outro, então são só 2 por partida. N vale 8 e P vale 2, então N é maior que P. Não tem ordem, foi aquilo que eu frisei desde o começo. Se eu tiver um jogo entre A e B e tiver um jogo entre B e A, é o mesmo jogo. Ele não especificou mais nada além do normal. Ou seja, eu tenho uma combinação de 8 em 2. Olha lá, 8 fatorial sobre 2 fatorial, 8 menos 2 fatorial. Quando é combinação e arranjo, a gente começa resolvendo pelo denominador. Olha lá, o que vai acontecer? Vai ficar 2 fatorial e 6 fatorial. Eu abro de cima até o maior de baixo. Então, quem é o 8 fatorial? É o 8 vezes o 7 vezes o 6. Como eu não fui até o 1, obrigatoriamente eu tenho que deixar o fatorial nele. O que eu faço? Eu cancelo 6, olha lá. Eu cancelo 6 com 6. O que sobrou? 8 vezes 7. 8 vezes 7 dá 56.
2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. 56 dividido por 2, nós vamos ter 28 partidas. Olha lá, alternativa letra E, 28 partidas. Olha lá, tudo bem? Então, o que eu verifico? Se o N é maior que o P. Bom, aí eu vou na ordem. Se tiver ordem, é um cálculo de arranjo. Nesse caso, não tinha ordem, foi um cálculo de combinação. Então, alternativa correta, letra E. Questão número 2 da aula de combinatória, alternativa E. Questão número 3. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. Então, tênis e vôlei são 2 esportes que realmente o canhoto ele se sobressai. Porque o cara marca o destro, que bate com a direita, o da esquerda já é mais difícil, então realmente ele tem um pouquinho mais de chance. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Ou seja, vamos analisar comigo. Nós temos 10 tenistas e em cada jogo entram 2 na partida. Ou seja, ou é arranjo ou é combinação. O meu N é 10, o meu P é 2. Tranquilo. Se eu tiver um jogo entre Antônio e José, e se eu tiver um jogo entre José e Antônio, mudou? Sim ou não? Não, não mudou. Então, se não mudou, não tem ordem. É natureza imperando. Se é natureza, é uma combinação. Só que esse jogo entre os 2 não pode ser canhotos. Os 2 não podem ser canhotos. Ou seja, eu tenho que fazer um jogo entre destro e canhoto e destro e destro. Eu não posso ter um jogo entre 2 canhotos. Então assim fica mais difícil de analisar. O que a gente vai fazer? Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Note que em outra questão ele não dá resposta. Ele só quer que você aplique qual área da análise ele entra, se é arranjo, se é combinação, se é permutação, e ele vai deixar fixado aí, ele não vai resolver. Bom, o que a gente tem que pensar? De cara, a gente já viu que é uma questão de combinação, né? A posição do tenista ali não interfere no jogo. É o mesmo jogo de A para B e de B para A. Então, é uma combinação. Agora, a particularidade que não pode ser entre 2 canhotos, o que eu posso fazer? Eu posso calcular o total de partidas menos a partida entre 2 canhotos. O total menos a partida entre 2 canhotos vai me dar todas as partidas em que nenhuma delas eu vou ter 2 canhotos. Ou seja, uma combinação de 10 em 2 menos uma combinação de 4 em 2. Olha lá, 10 em 2 porque é o total de partidas. E canhotos são 4, então eu tenho uma combinação de 4 em 2. Ou seja, combinação total menos a combinação entre canhotos. Então fica 10 em 2, 10 fatorial, sobre 2 fatorial, 10 menos 2. E 4 em 2 é 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Ou seja, 10 sobre 2 fatorial e 8 fatorial, menos 4 sobre 2 fatorial e 2 fatorial. Alternativa A. Olha lá, então ele não quer nem que você resolva. Ele quer que você aplique o conhecimento matemático desse agrupamento, que no caso eram 2 combinações. O total menos a partida entre canhotos. Ok? Questão número 3, então, alternativa correta, letra A. Última questão do Enem da nossa aula de hoje. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro em que L e D representam respectivamente letra maiúscula e dígito. Então, se o cara quiser, ele pode fazer nesse primeiro formato. Ó. Ele tem uma letra, 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Então, ele tem 6 caracteres, uma letra e 5 dígitos. Segundo, 6 dígitos, não tem letra, ó. Dígito, 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 6. Terceira opção, 2 letras e 4 dígitos. Quinta opção, somente 5 dígitos.
Quarta opção. E quinta opção, 3 letras e 2 dígitos. Note, esse é um cálculo de arranjo, combinação ou permutação. Agrupamento de caracteres entre dígitos e letras, e a gente vai ter que pensar em qual se enquadra. Muito bem. Vamos ver o que mais que ele quer. As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, por que 10? Porque é de 0 a 9. De 0 até 9 nós temos 10 dígitos. Podem se repetir em qualquer uma das opções, ou seja, pode repetir, não precisa ser distinto. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, que era 1 milhão, né? Mas que esse número não seja superior ao dobro, ou seja, tem que ser um número entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas. Não pode ser nem menor que 1 milhão e nem maior que 2. Então ficou fácil. A gente vai analisar todas as situações. A opção que mais se adequa às condições da empresa. Ou seja, eu tenho que ter uma quantidade de clientes maior que 1 milhão e menor que 2 milhões. Vamos lá. Pensaram? É arranjo? É combinação? É permutação? Onde que se enquadra isso? Se a gente pegar a primeira possibilidade, lá tinham 6 possibilidades. Uma letra e 5 dígitos. Ou seja, eu tenho 6 posições e eu vou agrupar a 6. Ou seja, é um cálculo de permutação. Pode ver, uma letra e 5 dígitos. Quantos vão ser agrupados? Os 6. Tanto a posição da letra quanto as posições do dígito. Então eu tenho um cálculo de permutação para cada uma dessas opções. Verifique que o valor desejado dele é entre 10 a sexta, que é 1 milhão, e 2 vezes 10 a sexta, que são 2 milhões. Então o valor encontrado tem que estar nesse intervalo. Para saber qual o melhor número se adequa ao intervalo, temos que calcular qual a quantidade total de cada uma desses. Então como é que a gente vai fazer? Para essa primeira posição, 26 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Olha lá, deu 26 vezes 10 a quinta. E o nosso cálculo tem que ser no mínimo 10 a sexta. Não serviu a opção 1. Opção 2, 6 dígitos, ó, 10 a sexta. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Isso vai dar 10 a sexta. Também não se enquadra. Ele tem que ser maior que 10 a sexta. Terceira opção, 2 letras, 26 vezes 26 e 4 dígitos. 10, 10, 10, 10. Isso vai dar 26 ao quadrado vezes 10 à quarta. Se você pegar 26 ao quadrado e multiplicar por 10 à quarta, não dá entre 1 milhão e 2 milhões. Não dá. Opção 5 é a pior. São 5 só e dígitos. Vai dar 10 à quinta. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 10 à quinta. Não serve, né? Porque é menor que 10 à sexta. Ou seja, a opção que serve é a letra E. 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Olha lá. 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado vai dar um número entre 10 à sexta e 2 vezes 10 à sexta. Pode fazer o seu cálculo, você vai comprovar isso. Ou seja, a alternativa correta, letra E. Então vimos arranjos, combinações e permutações, cada qual com sua particularidade. N maior que P, ou é arranjo ou é combinação. Ordem importando, arranjo. Natureza importando, combinação. E N igual a P, que foi o nosso caso aqui, é um caso típico de permutação. Ok? Tranquilo? Queridos, espero que tenham entendido. Nos vemos na próxima aula. Valeu, moçada. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.